Nós estamos a cada quarta-feira, como o professor Guilherme já reforçou, com um projeto sobre mordomia. Um excelente projeto que ele visa que você tenha em sua casa todas as ideias e, por que não, as verdades sobre o verdadeiro mordomo que se encontram naquele DVD que você já ganhou. Se você não ganhou, procure mais. Procure mais. Se você não tem um DVD que tem lá o pastor, esqueci o nome do pastor. Benjamin Marcos. O Marcos pode conceder a você. Então você vai ter lá na sua casa o DVD à disposição para que você possa se encontrar com essa verdade e aprender e não esquecer o que é mais importante. Então hoje nós estaremos fazendo uma breve revisão, digamos assim, sobre alguns conceitos que nós já assistimos no DVD. Hoje nós estaremos falando, primeiramente, qual a relação entre mordomo e discípulo. Será que existe diferença? Será que na Bíblia ela faz diferença entre mordomos e discípulos? Não. Na Bíblia, ser mordomo e ser discípulo, ela coloca no mesmo nível. É impossível a pessoa, pela Bíblia, ser discípulo e não ser mordomo. Ser mordomo e não ser discípulo. Não tem jeito. São iguais. Aqui eu coloquei uma imagem, certo? De Jesus e os discípulos escutando ele falar. E aí vem a pergunta: o que é ser discípulo? Pelo significado da palavra, significa estudante. Talvez você tenha pensado nisso, mas discípulo é só estudante? Só isso? Talvez você pensou isso porque você está pensando num conceito atual. O que é um estudante na atualidade? Nada mais é do que um jovem, uma criança que vai à escola para obter algum conhecimento. Não necessariamente, ou na maior parte das vezes, nada a ver com Bíblia. Tudo a ver com matérias que serão ensinadas para um dia ele passar no vestibular. Mas o discípulo, igual ao estudante na Bíblia, é totalmente diferente. O conceito hoje de educação foca nas necessidades dos alunos. Mas que necessidades são essas? A necessidade de aprender matemática, a necessidade de saber o hino nacional, a necessidade de ser educado, de respeitar as pessoas. São necessidades. Mas nos tempos bíblicos, ser discípulo, o foco era o quê? A vida do mestre. Era seguir o mestre. Onde fosse, não importando qual as dificuldades, era ser semelhante a ele. Então, ser discípulo no conceito hebraico, bíblico, quem era o foco? O mestre. O discípulo fazia o quê? Seguia o mestre. Queria ser como o mestre. Ser discípulo era andar no pó do mestre, na poeira que o mestre fazia, para aprender como ser como o mestre. Isso era ser discípulo. Então, quando nós entendemos o conceito bíblico de discípulo, aí eu entendo o que é ser um estudante. O estudante é aquele que ele vive de acordo com o mestre para ser igual ao mestre. Quais são as características dos discípulos? Primeiro, ter paixão, amor por Jesus. Toda vez que nós temos a Semana da Paixão,
ela é descrita de que forma? Normalmente, é uma cena que tem o quê? Cruz, sofrimento. Interessante, porque quando nós pensamos em paixão no mundo, é o quê? Uma rosa, é um presentinho, é o namorado fazendo alguma coisa para a namorada. Mas quando eu penso no discípulo ter paixão por Cristo, por Jesus, envolve sofrimento. Ter paixão por Cristo é estar disposto a sofrer por Ele. Eu coloquei 2 imagens. A segunda característica do discípulo é ter comunhão diária com Deus através da palavra. Eu posso ter, isso aqui representa um ritual, né? Os rituais, eles podem ajudar, mas você não vai conseguir ter uma comunhão verdadeira e diária através de rituais. Eles podem ajudar a dar uma forma para uma adoração ordenada, uma adoração com ordem, mas comunhão diária só pode existir pelo estudo da palavra, só pela Bíblia. Só pelo estudo da palavra de Deus nós podemos ter uma comunhão diária com Deus. Porque se nós pensarmos em um ritual que não está de acordo com a palavra de Deus, ele só vai dar a impressão para a pessoa de que ela está no caminho correto, mas não é. Ela pode até se sentir bem. Nossa, eu fui à igreja, eu fiz isso, eu participei do culto, eu dei oferta, mas mesmo participando, a sua comunhão diária não tem nada. Terceira característica do discípulo: anda com Deus. São tantas ideias, irmãos, que eu vou um pouquinho rápido. Tá? Olha, eu achei essas 2 fotos, imagens, que eu achei muito interessantes. Eu gostei dessa daqui, gostei dessa, tá? Por quê? Ela mostra-nos o que é andar com Deus. É Deus ser a nossa base e pisarmos sobre as suas pegadas. Se possível, andarmos com os nossos pés juntos aos dele. Quão difícil é andar assim? Quão difícil é andar assim? Eu gostei também muito dessa frase que nos dá uma essência sobre o que é andar com Deus. Diz assim: os humildes andam com Deus e os letrados discutem a sua existência. Andar com Deus não precisa ser um gênio, não precisa de uma questão filosófica, de uma questão cultural, de uma questão financeira. Andar com Deus significa ter humildade e reconhecer que o caminho dele é melhor. Faz de Cristo faz de Cristo uma prioridade na sua vida. Coloquei 2 imagens, tá? Também para a gente lembrar sobre Cristo ser a prioridade. Aqui você vê um garoto com uma pipa, se for no Brasil é sucuri, jiboia. E esse daqui está o quê? Uma câmera filmando, e a cobra está lá enrolada dele. E aí tem uma frase: YouTube primeiro, depois eu te ajudo. O que é prioridade? O que é ter Cristo como prioridade na nossa vida? No discípulo, aqui tem uma frase interessante: desafio constante, não dar importância ao que não é
como nós damos importância a tantas coisas. Na escola, hoje, eu atendi alguns garotos e a maior parte das vezes poderia ser resolvido tão facilmente. Filha, por que você bateu nela? Ela estava me chamando. Por quê? Ela me chamava sem parar. Você pediu para ela parar de te chamar? Não. Bati. Mas por que você não pediu para ela parar? Aí a menina que apoiou falou, mas eu não escutei ela falando. Aí ela não falou. Então, existem situações que nós estamos sofrendo porque não estamos dando prioridade para aquilo que realmente importa. E para o discípulo de Cristo, para o mordomo em Cristo, a prioridade é Jesus. É a vontade de Jesus. É o caminho que Ele deseja que nós sigamos. É sempre um membro ativo da família da igreja, do corpo de Cristo. Coloquei aqui uma imagem e depois algumas observações. Eu coloquei justamente por causa dessa palavra, por. Cidadão brasileiro, vamos ser sinceros, quantos vão votar porque tem um conceito de que precisa votar, ou vai porque é obrigatório? Não precisa levantar o braço. Não precisa. Existem aqueles que realmente vão votar porque acreditam? Existe. 10%. Provavelmente serão professores de história, serão professores de filosofia, sociologia, mais ou menos esses da área humana. Né? Agora, os outros vão porque eles são cidadãos ativos no sentido de querer votar? Só manter assim, pode abaixar o braço. Vão porque são obrigados. Sim. Se não fosse a câmera, quantos vão votar obrigado? Mas olha, ser um membro ativo e fazer parte do corpo de Cristo é estar presente nos cultos, é participar dos projetos, é estar disposto e disponível para ajudar. Isso é um membro ativo. Eu não preciso ficar motivando, ele já é motivado. O discípulo de Jesus, ele se motiva na comunhão diária que ele tem com a palavra de Deus. Quando ele sai de casa, ele já é motivado, ele já está vivendo como um discípulo ativo, está disposto e preparado. Fala de Cristo para os outros. Coloquei duas imagens também. A primeira imagem, você e eu estamos vendo, acredito que o pastor falando para a igreja, você percebe aqui toda a tecnologia, certo? É uma possibilidade? É possível pregar assim, mas é muito melhor pregar assim. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ele é tão forte que a pessoa não consegue resistir. Ela tem que tomar uma decisão. Ela vai. O discípulo, ele testemunha. E as pessoas o seguem, porque ele segue a Jesus. Aí nós entramos na segunda parte. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Quais os estágios pelos quais os discípulos devem passar? É interessante a palavra estágio, porque a palavra estágio, ela está intrínseca à ideia de que você não pode chegar no estágio 3 se você não passar pelo estágio 1, 2 e 3. Você não pula
O nome estágio diz, a definição de estágio é: para você chegar no 2, você tem que fazer o 1. Eu tinha uma professora na faculdade, não vou falar o nome dela, porque vai que alguém conhece, né? Ela dava uma pergunta na prova, ia de A a Z, 1A, 1B, 1C. Só que tinha um detalhe: você tinha que orar para Deus, você chegar ali no M, porque depois você não fazia nenhuma se você não fizesse o M. Você só fazia o B se você fizesse o A. Gente, que desespero fazer aquela prova. A gente orava para chegar no M, porque aí ia dar uma nota boa, né? Agora, se no B se travasse, acabou, você tinha perdido tudo. Então, quando eu penso em estágio, o discípulo de Jesus, ele tem que passar pelo primeiro, depois ele vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto. É impossível ele pular estágios. Mas o primeiro, nós colocamos uma imagem ali. O primeiro, coloquei lá, pessoal de binóculos. O primeiro passo é observação. Observar quem? Só pode ser o mestre. Observar a Jesus. Como é que eu observo Jesus de forma prática? Ler a Bíblia. É através da Bíblia que eu posso ter um encontro com Jesus. Fixar os olhos em Jesus. De que forma? Meditando naquilo que eu li. Não adianta ler e não pensar naquilo que leu. É interessante, os alunos fazem prova, né? Aí fazem perguntas: mas filho, você não leu o que tem a questão? Eu lembro, irmãos, que um dia eu dei uma prova de física e o garoto foi mal. Aí eu refiz a prova em sala de aula e falei: pessoal, amanhã nós temos uma recuperação e vou fazer uma coisa para vocês, vou dar uma prova muito semelhante a essa. Ele falou: amanhã eu vou ver, professor. Então vamos ver se vai bem. Na prova anterior eu coloquei 200, na prova seguinte eu fiz só uma mudança, querido. Aonde era 200, eu pus 400. Aonde era 100, eu pus 50. Aonde era, eu só mudei os números. Sabe o que o jovem fez? Ele reproduziu aquilo que eu tinha feito na aula de revisão para a prova. Ele nem percebeu que o número não era 200, era 400. Ele tirou 0. Tirou 0. Filho, você deu a prova? Não, professor, por quê? Que número está aqui? 200. Que número está no exercício? 400. Você não deu, filho. Então, muitas vezes estamos lendo, não estamos fixados e nem meditando. O terceiro aspecto dentro da observação: estudar a vida de Jesus para entender o seu amor. Aí eu coloquei ali, certo? Não pode ser um estudo superficial. Precisamos procurar a obra de Deus ao nosso redor. Quando eu procuro ao nosso redor, eu vejo pessoas sendo transformadas. Eu observo a atuação de Jesus na vida dos outros. Eu também preciso procurar as teofanias de Deus na Bíblia. Teofanias nada mais é do que Jesus, quando ele aparece na Bíblia como ser humano, como homem. Tudo aquilo que Cristo faz como homem é uma teofania. Procurar por Jesus. O segundo aspecto, o segundo estágio: eu observo Jesus, depois eu cresço para seguir a Jesus. O que significa quando Jesus diz: segue-me? Já vou colocar alguns aqui
aceitar o presente da salvação, acreditar que Cristo morreu por nós e nos amar, submeter nossa vontade a Jesus como nosso Senhor, escolher seguir a vontade de Deus em nossas vidas, escolher obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos convence, escolher agir dependendo do Espírito Santo em nossas vidas. Eu coloquei, irmão, justamente as palavras-chave para que nós não esqueçamos. Eu preciso aceitar, eu preciso acreditar. Isso vai gerar o quê? Uma submissão e uma escolha do que Cristo tem para mim, que vai ser a sua vontade, obedecer a sua vontade e depender inteiramente dele. Estar com Jesus, dedicar tempo. Estar com Jesus é dedicar tempo. É muito importante isso, porque hoje nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo a Deus. Um discípulo tem tempo a Deus. Você já percebeu que tudo aquilo que nós gostamos, nós temos tempo. Aquilo que nós não gostamos, não temos tempo. É muito simples. Eu gosto de citar alunos porque, como eu convivo o dia inteiro com aluno, ele se torna um grande celeiro, né, de situações. Eu lembro de um jovem que diz, quando eu estava em sala de aula, eu perguntei: filho, cadê a tarefa? Ele falou: não fiz. Mas como você não fez? Não, professor, é o seguinte: sexta-feira, quando eu cheguei em casa, tinha uma festa. Eu fui na festa. E sábado? Bom, porque ele não era adventista? E sábado? Não, sábado eu fui ao clube, joguei. E à noite? Bom, à noite eu saí de novo. Você saiu de novo. E no domingo? Não, no domingo eu fui na casa do tio, um almoço, brincadeira com os primos, à tarde, e à noite? Nossa, eu estava tão cansado que eu dormi. Aí eu não tive tempo para trabalhar. Dedicar tempo para Deus, nós só iremos dedicar tempo para Deus se Ele realmente for o primeiro em nosso coração. Senão não vamos dedicar. Praticar a presença de Deus. É interessante quando eu penso em praticar a presença de Deus, significa o quê? Muito simples. Será que eu faria esta coisa se Cristo estivesse ao meu lado? Será que eu decidiria fazer isso se Cristo estivesse ao meu lado? Simplesmente, praticar a presença de Deus é Ele estar constantemente em nossa mente. Passar tempo orando com qualidade. Orar com qualidade não é oração repetitiva. E ela não precisa ser uma oração conhecida. Mas, Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado pelo dia. Você sofreu o dia inteiro. E você chega à noite e ora: obrigado, Senhor, pelo dia. Mas como você sofreu o dia inteiro? Não deu nada certo. Chega à noite e ainda fala obrigado pelo dia. Amanhã vai ser ruim do mesmo jeito. Olha, está ruim, você está. Então, mais um. Gastar tempo meditando sobre a vida de Cristo e compreender a visão do que Ele quer fazer em sua vida. Submeter-se à vontade de Deus. Viver na presença de Jesus. Importante, irmãos. Os discípulos não chegaram a esse estado enquanto Jesus estava na terra. Os discípulos, eles estiveram no estágio 1, 2 e 3. Só atingiram esse estado aonde? No Pentecoste. Somente no Pentecoste os discípulos passaram do terceiro para o quarto, porque lá eles clamaram
pelo Espírito Santo através da fé. Entenderam a realidade de Cristo em você, em nós, neles. Entenderam o quanto eles precisavam. Escolheram acreditar que Cristo está realmente em você, mesmo quando você não o. Eles estavam lá no Pentecoste preocupados, porque Cristo havia morrido. Eles não lembravam, estavam ofuscados pelo medo, mas de repente eles entenderam que mesmo naquele momento que eles não estavam sentindo, Deus estava. Deus estava presente. E eles entenderam. Viver o que Cristo vive. Vou colocar todos de uma vez, tá? Porque assim você vai conseguir ver. Esse estágio é o último estágio. Viver o que Cristo vive. Para isso precisa morrer. Precisa aplicar a Bíblia na vida no dia a dia. Buscar a Deus constantemente, aconteça o que aconteça. Escolher obedecer, viver nas suas promessas. Escolhendo seguir a convicção do Espírito Santo em sua vida. E aí, nós encontramos lá em Pai. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo é claro em dizer que Paulo já não vivia, era Cristo que vivia. Isso é viver o que Cristo vive. Isso é o quinto estágio para o discípulo. E aqui a gente vai finalizar, vou passar alguns minutinhos das 9 horas, mas vou ser rápido. Evangelho, boas novas. Que boas novas são essas? O Evangelho é a boa notícia de que Jesus resolveu o seu problema do pecado e o meu. Cristo já resolveu o problema do pecado. Você acredita nisso? Precisa acreditar. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele resolveu o problema do pecado. Aí vem boa nova do reino. Quando Cristo fala da boa nova do reino, Cristo está se referindo ao fato de que Ele está restaurando o seu domínio. Quando isso acontece? Quando a pessoa aceita Cristo. Cristo tem chance de entrar na sua vida e retomar o domínio e o controle. E fazer do reino das trevas agora o reino de Deus. A grande questão, queridos irmãos, é como eu lido com o pecado. Isto é que faz a diferença entre os salvos e os queridos. Cristo resolveu o problema dos que vão ser salvos, dos que já estão salvos e dos que vão se perder. Ele já resolveu. Mas a diferença está que o salvo, como ele lidou com o pecado? Ele permitiu o arrependimento, ele se entristeceu, ele permitiu que Deus mudasse a sua vida. Agora, o perdido, ele não se arrepende, ele não confessa e ele continua no pecado. Então ele não aceitou a solução que Deus concedeu para ele. Em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se confessar. Então é como eu lido com o pecado que causa a diferença. Por quê? Porque Jesus já resolveu. Agora, se eu não aceito a solução de Jesus, eu serei perdido. Se eu aceito a solução dele, eu estou salvo. Existem algumas confusões em relação ao Evangelho. Eu não sou bom o suficiente para Deus.
Nós nunca seremos. Nós nunca seremos bons. Nunca. Ninguém é bom e nunca será bom. Se nós estivermos esperando ser bons para seguir a Jesus, estamos perdidos. Olha só. Somos salvos pela graça, mas tem que obedecer? Presta atenção nessa palavra. Tem que obedecer? Se eu tenho essa visão, eu estou confuso em relação ao Evangelho. Podemos ser salvos estando em pecado? Normalmente a nossa resposta é não. Mas será? Olha só, vamos lá. Como você consegue parar de pecar antes de ser salvo? Percebe? É impossível você ser salvo sem você não estar pecando. Mas aí que vem o grande aspecto do Evangelho que nós precisamos entender. Nossa obediência é necessária para a salvação? Não. Presta atenção aqui na palavra. Necessária? Não. Ó, Deus nos salva em nossos pecados. E depois dos nossos pecados. Então Ele salva qualquer ser humano no pecado. Quando Ele veio morrer para salvar pecadores. Aí Ele salvou, a pessoa aceitou, aí o pecado começa a ser retirado da sua vida. Então Ele salvou. Vixe, o que eu fiz aqui? Eu já estou sem tempo. Você consegue colocar lá? Mas me salva. Eu não sei o que eu fiz aqui. É mais para baixo, mais para baixo. É quase lá no fim. Pode ir. Aí, ó. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Ou essa. Essa daqui, ó. Essa aqui. Coloca essa daqui, ó. Coloca essa de baixo, desculpa, eu errei aqui, ó. Essa daqui, ó. Pode colocar grande para mim? Obrigado. Ixi, o meu aqui. Desculpa, irmãos. Falha minha aqui. Chegou. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Esse acreditar nos leva a uma nova. Perceba que é diferente. Quando eu tenho essa expressão, é diferente. Eu não preciso para ser salvo, mas ao ser salvo, esse novo acreditar nos leva a uma nova. A obediência é resultado da salvação. Desculpa a demora, eu precisei conversar com o pai. Esses todos os textos finais. Eu vou pedir aos irmãos que, em vez de a gente cantar o último hino, a gente vai encerrar com uma oração. Tá? Mas o que eu gostaria de deixar é: o Evangelho é a boa nova da salvação. Cristo já nos salvou. Ele nos salvou enquanto nós éramos pecadores. Porque não tinha como Ele salvar o ser humano sem ele ser pecador. Todos são pecadores. Nós precisamos ter a certeza de que quando Ele nos salva, Ele salva em como nós somos. Mas Ele vai nos transformar. Eu não vou continuar pecando. Eu vou, pelo poder de Deus, mudar de vida. E o pecado será uma cidade.
Portanto, o discípulo é aquele que segue os passos de Cristo. Que Deus nos ajude, que nós permitamos que Ele faça em nós a sua obra. Gostaria de convidar a todos a se colocar em pé para orarmos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos deixaste a tua palavra, para que pudéssemos compreender o teu amor, tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Muito obrigado porque o Senhor veio a essa terra salvar pecadores, mas também veio transformar esses pecadores em pessoas dignas de um dia viver contigo eternamente. Que a cada momento de nossa vida façamos da vida e da caminhada contigo a prioridade em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.